O nome vereador Emanuel Rocha para fazer a chamada dos senhores vereadores. Boa tarde a todos. Vereador Pipico. Beni Brioli. Dado. Presente. Casota. Daniel Marques. Douglas Gomes. Emanuel Rocha, presente. Fabiano Gonçalves. Jonathan Anjo. Andrigo. Folha. Presente. Leandro Portugal. Leonardo Jordano. Doutor Lazar. Jonathan Anjo. Jonathan. Vereador Jonathan presente. Jonathan presente. Marcos Sabino. Doutor Lazar, perdão. Marcos Sabino. Cal. Presente. Paulo Eduardo Gomes. Doutor Paulo Velasco. Renato Cariello. Berda Pipa. Presente. Professor Túlio. Presente. Presente. Quem que está falando? Presente. Professor Túlio, presente. Já dei, Beto. Valeu. Senhor presidente, 10 vereadores responderam a chamada. Senhor presidente. Vereador Paulo Eduardo Gomes. 11 vereador. Doutor Nazar também presente. Havendo quórum regimental, estão abertos o nosso trabalho. Convidar o vereador Douglas Gomes para fazer uma leitura de um trecho público. Convidar todos de pé. Tudo bem, Paulo. Não, 12. Nazar. Não, 12. Nazar. Boa tarde a todos. Salmos 118, versículo 6 em diante. O Senhor está comigo, e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? O Senhor está comigo, é Ele que me ajuda. Por isso, verei a derrota dos meus inimigos. É melhor confiar no Senhor do que depender dos seres humanos. É melhor confiar no Senhor do que depender em pessoas importantes. Palavra do Senhor. Vereador dado aqui para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Queria aqui, rapidamente, os colegas que desejam falar no pequeno expediente que se inscrevam. Boa tarde a todos. Câmara Municipal de Niterói, serviço de ata. Ata da 15ª reunião do primeiro período ordinário do ano de 2023, presidida pelo senhor vereador Milton Carlos Lopical. Às 16h15 do dia 29 do mês de março do ano de 2023, sob a presidência do senhor vereador Milton Carlos Cal, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Niterói. A primeira e a segunda secretarias foram ocupadas, respectivamente, pelos senhores vereadores Emanuel Rocha e Leandro Portugal. O segundo, a convite. Além desses vereadores, responderam à chamada nominal os seguintes senhores vereadores: Dado Foli, Douglas Gomes, Fabiano Gonçalves, Jonathan Anjo, Folha, Leonardo Jordano, Marcos Sabino, Paulo Eduardo Gomes, Beto da Pipa. Foram consignadas as presenças dos seguintes senhores vereadores: Pipico, Beni Brioli, Casota, Daniel Marques, Andrigo, Nazar, Paulo Velasco, Renato Cariello, professor Túlio, fazendo em plenária a frequência de 21 senhores edis. Havendo número legal, o senhor presidente que iniciou a presente reunião, com a proteção de Deus, estão abertos e serão encerrados os nossos trabalhos. O senhor vereador Adriano Folha leu um trecho bíblico a convite. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada sem observações. A seguir, o senhor presidente passou o expediente legislativo, lido e encaminhado o projeto de lei 034/23 do Casota, lido e encaminhado o projeto de resolução 007/008/23. Mesa diretora, lidas e encaminhadas as indicações 601, 602/23, âmbito do vereador Casota, 603/23, da autoria de Dado, 604/23, da autoria de Leonardo Jordano, 605 e 6 e 7/23, Renato Cariello, lidas e aprovadas as moções 368 e 369, vereador Douglas Gomes, 370, vereador Dado, 371 e 372, vereador Emanuel, 373, vereador Jonathan Anjo. Neste momento foi requerido obtido um minuto de silêncio para os falecidos do Covid-19. Prosseguindo, o senhor presidente deu por aberto o pequeno expediente aos senhores vereadores. Seguindo os trabalhos desta plenária na tarde e noite de hoje, destacou-se novamente no pequeno expediente com vultoso debate concernente à EMUSA, ainda em virtude da reportagem veiculada pela Globo, em que essa empresa apresentava um conjunto de inquéritos civis de desacertos, investia em cargos comissionados e não em servidores públicos.
falta de concurso e outrem, e sendo investigada pelo Ministério Público. E por essas e outras razões seríssimas, além de suas inaceitáveis relações, a base não via óbices nessa empresa, uma vez que a mesma já estava no curso de uma reforma administrativa, só que deixava de responder e atender a quaisquer requerimentos, ofícios, enfim, o que resultava num grande respeito e descaso a este poder legislativo como a sua idilidade, sobretudo no tocante. A oposição criou uma CPI que continuava a precisar de mais de 2 assinaturas para então dar início à investigação na dita empresa, que desde 2013 vinha sendo acionada judicialmente, porém essa oposição deparava com contrapontos da base, que a levasse a assinar tal documento por acreditar no prefeito Axel quanto ao cumprimento das determinações do Ministério Público. Caso isso aconteça, aí sim se pensaria numa CPI. E o que não poderia acontecer era a tentativa de desqualificar ou relativizar a CPI, pois todas as formas regimentais foram tentadas pela oposição, mas impedidas no dia de hoje. A Imoza exonerou 40 pessoas no formato de portaria, e não pelos nomes e cargos. A ratificação de uma grande demonstração de transparência desta empresa. Assim também o fez na troca de sua presidência, concluindo para mais as críticas veementes de que a presidência dessa casa estava no curso de improbidade administrativa e que ficasse em alerta. Os 11 milhões de reais mensais da Folha da Imoza poderiam ser empregados na educação e seus profissionais na construção de mais escolas. Enfim, em toda a rede municipal de ensino, na saúde, nas AOS, investimentos no povo e na cidade, na sua qualidade de vida, inclusive a reunião para se tratar os reveses da Enel e da audiência pública do dia 12 de abril neste Parlamento. A derrubada ao veto da projeto de lei 145/22 do circo de autoria do mandato do vereador Leonardo Jordano e o pedido do mesmo de atenção e solidariedade para a sua consolidação. A situação da Feira de Petrópolis, que passava por um problema de locação, e a leitura da decisão judicial feita pela vereadora Bene Brioli, que solicitou o apoio do líder do governo, Rodrigo de Carvalho. Os casos de violência e invasão domiciliar em Camboinhas e comentários atinentes à pressão política em relação à CIP da Imoza, que descumpria totalmente a lei de probidade administrativa. Todavia, na opinião do edil Fabiano Gonçalves, não seria necessário, pois havia outras formas de fiscalizar e não se furtaria de fazê-la. Participaram deste debate de intervenções os edis Paulo Eduardo Gama, professor Túlio, Andrigo, Leonardo Jordano, Daniel Marcos, Bene Brioli, Douglas Gomes, Fabiano Gonçalves, os edis da parte antes, Casota, Paulo Eduardo e Douglas Gomes. Esta ata, no seu inteiro teor, foi oficialmente lavrada nos anais deste poder, não havendo mais nada a tratar. O senhor presidente encerrou a presente reunião às 18 horas e 45 minutos, marcando a próxima reunião para o dia 30 de março, a hora regimental, de acordo com o que estabelece o regimento interno. Foi lavrada a ata por Maria Ivone, redatora-chefe do Serviço de Atos, a qual, depois de lida e aprovada, vai assinar pelo membro da mesa. Lidada, presidente. Votação, senhor presidente. Algum colega aqui tenha chegado? Não. Em votação, a ata. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Quero aqui, rapidamente, antes de pedir ao vereador Pipico, se não for registrado, o vereador Pipico e o vereador Casota. Quero aqui... Foi, Nazar, foi. E o vereador doutor Nazar. Já foi. Avisar a todos os colegas que para a próxima sessão de terça-feira, às 16 horas, não teremos mais a vídeo, para ressaltar para que ninguém seja pego aí de pires na mão, mas estou ratificando aqui as palavras que eu fui dito durante a semana inteira. Vereador Emanuel, para fazer a chamada, a leitura da pauta de hoje. Boa tarde a todos. Câmara Municipal de Niterói, Secretaria da Mesa Diretora, as comissões permanentes. Pauta do dia 30 de março de 2023, resultado sujeito a alteração até o encerramento da sessão. Projeto-Lei 35/2023 institui o programa de escada das databuadas, escadas da tabuada, nas escolas da rede municipal de ensino e das outras providências. Autor, vereador Dado Foli. Indicação 608/2023, sugere o Poder Executivo providencie junto à Seconsec que seja feito polo de árbitro em toda a extensão da rua Delfim Moreira. Autor, vereador Paulo Velasco. Indicação 609/2023, sugere o Poder Executivo Municipal a adoção providências inerentes à limpeza da capim em toda a extensão da rua Bairro do Fátima. Autor, vereador Casota. Indicação 612/2023, sugere o Poder Executivo a realização de serviço de troca de lama na Travessa São Feliciano. Autor, vereador Fabiano Gonçalves. Indicação
614, sugere o Poder Executivo, através do órgão competente, que seja realizado estudo de impacto viário, extensão da rua Jornalista Carlos Vilhenha, rua Condomínio Ubá, Terra Nova, Piratinga, visando a viabilidade da melhoria do trânsito local e a instalação de tráfego e calme. Autor, vereador Daniel Marques. Indicação 615/2023, sugere o Poder Executivo, através do órgão competente seja solicitar providência contra a capina, roçadeira e limpeza na rua Doutor Souza Soares. Autor, vereador Renato Cariello. Indicação 628/2028, sugere o Poder Executivo Municipal, através do órgão competente, que seja solicitada a providência contra a capina, roçadeira e limpeza toda a extensão da Travessa Arante. Engenhoca. Autor, vereador Renato Cariello. Indicação 629/2023, sugere o Poder Executivo Municipal, através do órgão competente, que seja solicitar a providência contra a capina, roçadeira e limpeza toda a extensão da rua Baronesa. Autor, vereador Renato Cariello. Indicação 63/2023, sugere o Poder Executivo coleta domiciliar de materiais para realização de exames laboratoriais das pessoas com deficiência motora, multideficiência, doenças incapacitantes e doenças degenerativas, e idosos com dificuldade de locomoção. Autor, vereador Dado. Indicação 632/2023, sugere o Poder Executivo suspensão do tráfego de caminhão acima de 3 toneladas entre 5 às 22 horas na Alameda São Boaventura, no sentido de Niterói, na pista sentido Niterói, no bairro do Fonseca. Autor, vereador Dado. Moção 374, moção de aplauso a Carolina Maciel. Moção 375, a Isabelle Moreira Simão. Moção 376, moção Lilian dos Santos Carvalho. Moção 377, Júlio Cabral. Moção 378, Jéssica Lázaro Machado. Moção 379, Marcos Felipe Leal. Moção 380, Paulo Roberto Carvalho. Moção 381, subsecretária Simone Capella. 382, deputada estadual Verônica Lima. Todas indicação do vereador Emanuel Rocha. Para a votação, senhor presidente. Em votação as moções. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovadas. Pedir um minuto de silêncio pelas mais de 700 mil vítimas do Covid em nosso país. Todos de pé, por favor. Queria aqui agradecer a presença de todos os presentes, dos guardas municipais aqui na nossa Casa Legislativa. Vou abrir o pequeno expediente conforme combinamos no nosso colégio de líderes. Com a palavra, o vereador, primeiro inscrito, nobre vereador Douglas Gomes. Vossa Excelência tem 5 minutos, prorrogável mais 5. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente, demais vereadores, a quem nos assiste. Eu não pude deixar de notar a faixa que está ali em cima. Acreditamos nessa Casa Legislativa. São aproximadamente 900 guardas e mais seus familiares que votam neste município. 900, né? 900 é o número dos funcionários fantasma da Emusa. Só me veio assim essa lembrança. Mas, em relação aos guardas municipais, presidente, vale lembrar que essa casa aprovou uma emenda e fez uma indicação que até hoje não foi respeitada pelo prefeito, não foi respeitada por esse Poder Executivo. Esses guardas, hoje, eles recebem um dos piores salários
do estado do Rio de Janeiro, podemos até dizer do Brasil. Japeri deu, se eu não me engano, 30% de reajuste. Maricá deu mais de 20%. Municípios que têm um orçamento bem mais comprometido, comparando com a nossa cidade, deram um reajuste melhor a esses profissionais que atuam na área de segurança pública. E Niterói está enrolando para dar esse reajuste medíocre, ao meu ver, porque o correto seria a mensagem executiva com plano de cargos e salários chegar nessa casa. Demais vereadores da base já falaram que conversaram com o prefeito, fizeram pressão, só que até o momento isso não vem acontecendo. Então, eu fico muito feliz em ver os guardas municipais nessa casa e falo para os senhores, estejam aqui mais vezes, porque essa casa precisa ser pressionada para que os vereadores da base, principalmente, possam pressionar e tão logo o Axel Grael atenda o clamor que é enviar a mensagem executiva com plano de cargos e salários. Presidente, como eu tenho falado nos últimos dias, eu sempre preparo algumas coisas, alguns assuntos para falar durante o plenário, mas infelizmente fui acometido, e alguns vereadores também vão falar sobre isso, sobre uma notícia triste e que nos traz muita preocupação, Rafael. A promotora, senhora Renata Scarpa, foi ameaçada. Isso está em curso da investigação. Recebi a notícia ainda há pouco. E, até então, a ameaça ela tem ligação com o inquérito aberto sobre a Emusa. A partir desse momento, eu me trouxe à memória alguns fatos que vêm acontecendo comigo, não sei onde está o vereador Daniel Marques, com o vereador Daniel Marques também, que às vezes a gente deixa passar em branco. Que são perguntas sobre a sua vida pessoal, são alguns comentários nas redes sociais, que por conta da velocidade das notícias, a gente acaba deixando passar. Não entende como algum cuidado ou algum tipo de ameaça. E se você, qualquer pessoa entrar na minha rede social, entrar na rede social do vereador Daniel Marques também, que eu pude ver, a gente vai verificar diversas pessoas que eu nem nunca tive contato, que o vereador Daniel Marques nunca teve contato, e que falam o seguinte: vereadores, espero que Deus abençoe você, espero que Deus te guarde, espero que nenhum mal aconteça com você. Você sabe que está mexendo com bandidos. Você sabe que você está mexendo num vespeiro. E aquilo, vereador Jonas, acaba passando despercebido. A gente lê aquilo, poxa, obrigado pelo apoio. Obrigado pelas palavras. Mas quando eu recebo o informe de que a promotora do caso, ela está sendo ameaçada, isso acende uma luz. Cara feia durante os corredores aqui da casa. Essa casa não tem segurança. Essa casa não tem câmera. Pessoas que nunca andavam nessa casa, vereador Túlio, do nada passaram a caminhar aqui, a olhar feio, a intimidar, a jogar piada. E nós já cobramos segurança nessa casa. Pessoas entram aqui sem ser cadastradas. É a casa do povo, mas tem que ter controle. Nós precisamos saber. Na semana passada o vereador Túlio se sentiu ameaçado. Aí até buscar quem foi, até buscar a identidade, a gente não consegue. Então, presidente, o que eu revelo agora sobre a situação da promotora Renata Scarpa é grave. Ela, vereador Paulo conhece há mais tempo, é uma pessoa que tem expertise, já passou por isso. Vale ressaltar que ela já passou por isso. E é a primeira vez que eu me sinto diretamente no meio de uma situação dessa. E o recado que eu tenho que dar foi dado quando eu li a palavra do Senhor.
quando eu li Salmos, que eu não temo homens, que eu cheguei aqui para fazer o meu trabalho, que eu não vou retroceder. Não estou fazendo papel de vagabundo, não. Eu estou fazendo papel de vereador. A partir do momento onde esse parlamentar foi desrespeitado em não ter os seus requerimentos pautados, porque o portal da transparência da Emusa não fala quantas pessoas trabalham lá e quais são os seus salários. A partir desse momento, eu fiz o meu papel. Eu não fui falso, não. Não fui moleque, não. Eu fiz o meu papel. Essa casa negou. Ontem eu tive a notícia daquilo, presidente, que eu já venho falando há muito tempo. O vereador Paulo falou isso ontem. Vai chegar uma hora que isso vai estourar no colo da presidência dessa casa. Tem um inquérito aberto, onde cita o presidente Cal por não ter pautado o requerimento. Um requerimento verbal. O inquérito foi aberto ontem. E não foi denúncia de nenhum parlamentar. Eu digo, eu não fiz uma representação, mas eu entrei com uma ação. Está em curso. E eu falei com Vossa Excelência na sala da presidência que eu ia fazer. A representação não foi feita por mim. A promotora disse que viu os parlamentares, tanto do PSOL, o Daniel Marques e eu, falando durante a sessão que os requerimentos não eram pautados. Ela verificou no site da Câmara, viu que de fato os requerimentos não são apreciados nessa casa e ela abriu o inquérito. Isso é grave. Então, meus amigos, para concluir, presidente... Não concede uma parte. Concedo a parte. Só um minutinho, Paulo. Concedo a parte. Não, por favor. Primeiro, é uma informação muito grave que Vossa Excelência traz a essa casa. A doutora Renata Scarpa, que eu tenho muito apreço, independente das cobranças que ela tem que fazer, ela está no direito dela. É muito grave, são gravíssimas. A Câmara vai se posicionar totalmente contra a qualquer tipo de violência, não só a promotora, a doutora Renata Scarpa, mas a qualquer um dos parlamentares. E fico muito triste com isso, porque é lamentável o que está acontecendo com relação às questões de violência, não só do feminicídio, de outras coisas. Então, prezo aqui a Vossa Excelência, peço aqui a todos os companheiros aqui dessa casa, que, em nome do Parlamento, que somos totalmente contrários a qualquer tipo de violência. O Ministério Público tem que atuar das maneiras mais tranquilas e mais cabíveis possível. Faz parte da democracia brasileira. Nós somos poderes distintos, mas prezamos pelas nossas harmonias. E quero dizer a Vossa Excelência aqui de primeira mão, Vossa Excelência tem total razão. Estava aqui conversando nos bastidores com alguns colegas. Farei uma reunião na próxima terça-feira no Colégio de Líderes para pautarmos todos os requerimentos dessa casa, desde 2021. Então, na próxima reunião dos Colégios de Líderes, na segunda-feira, farei exatamente isso que está aqui comunicando a todos os colegas. Desculpe, eu queria peço muito desculpa à doutora Renata Scarpa, porque eu tenho muito apreço, mas em termos de violência não cabe aqui no nosso parlamento. O vereador Paulo Eduardo, me perdoe aqui as minhas palavras, o vereador Paulo Eduardo com a palavra. Bom, queria agradecer a parte. Eu gostaria de saber qual é a melhor câmera para pegar o documento que eu vou mostrar agora. É aquela? Por favor, dá o zoom. Oi. Eu não sei se vai dar para ler. Acho que não vai pegar, não. Não vai dar, mas esse é o documento que veio do Disque Denúncia. Alguém anonimamente se dirigiu ao Disque Denúncia com a seguinte caracterização. E o Disque Denúncia encaminhou a denúncia aos órgãos responsáveis por fiscalização de atividades criminosas. O diretor da divisão de denúncias solicita os bons préstimos no sentido que seja enviada a resposta desta denúncia para o e-mail respostas.rdd.rj@disquedenuncia.org.br. Crimes contra a pessoa, ameaça, crimes contra a administração pública, corrupção. Foi encaminhado, eu não sei todas as siglas aqui,
Coordenação de Segurança e Inteligência do Ministério Público, DG-COR LD, Departamento Geral de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, GAECO, que é o grupo que atua, eu acho que é especializado em combate ao crime organizado do Ministério Público, a Superintendência de Contra-Inteligência e a demais órgãos de inteligência. Qual é o objeto? Na avenida citada, e a avenida é a avenida do entorno da Prefeitura e do Ministério Público, são próximos aqui, a promotora de justiça Renata Borges corre risco de vida por suposta tentativa de assalto planejado, eventualmente, por aqueles que se sintam atacados com as denúncias relativas à Emusa. Para além daquilo que já foi colocado em nosso nome pelo presidente Cal, eu gostaria de dizer o seguinte: uma eventual ameaça à promotora Renata Scarpa é uma ameaça, no mínimo, aos 5 vereadores que assinaram a CPI. No mínimo. Porque se ela está dando repercussão a algo grave, e é evidente, com toda a repercussão dada pela mídia, é evidente que se não tivesse mídia, boa parte de nós não estaria nem conversando isso, a não ser entre nós. Mas esta ameaça é uma ameaça não só à promotora, como aos 5 vereadores que estão assinando uma CPI na busca da compreensão do que está acontecendo no caso da Emusa. Eu queria dizer, para terminar essa parte, que muita gente deve estar muito incomodada, porque é evidente, pessoas que no anonimato, e eu sempre, desde o início do tratamento dessa questão, eu evitei citar nomes, porque eu acho que a discussão do que acontece na Emusa, Daniel, Túlio, não é uma questão em que a gente personalize como se a personalização fosse o problema. O problema é que a Emusa nunca foi uma empresa com organograma estruturado, e a tolerância dos sucessivos governos, desde Jorge Roberto Silveira, passando pelos seus sucessores, Rodrigo e agora Axel, ela nunca teve um olhar crítico. Quando nós éramos do PT, lá atrás, nós fazíamos críticas à organização estrelar da Emusa. O que é uma organização estrelar? É alguém que tinha Mocasel como centro e todo mundo em torno dele obedecendo às ordens corruptas dele. Ele nunca foi pego porque ele nunca botou assinatura em lugar nenhum e mandava as pessoas botarem a assinatura no lugar dele. Eu me lembro que quando eu estava na associação, sabe, Douglas, da Associação dos Empregados da Embratel, e tinha um ministro chamado Antônio Carlos Magalhães, uma vez, através do advogado da família, do genro dele, que ele mandou matar na prisão, um genro, Antônio Carlos Magalhães, mandou matar um genro dele. O advogado da família do genro dele encaminhou um pedido de conversa na Associação dos Empregados da Embratel e ele mandou o seguinte recado que ele captou do Antônio Carlos Magalhães: inimigo é igual a cobra, nós não podemos deixar ele chegar perto de você, porque se ele chegar perto ele te pica. Eu acho que a gente não deve se intimidar com o que está acontecendo. O papel aqui, para além de citar nome de A, B ou C, que recebeu indevidamente remuneração, é a gente ter uma empresa municipal de urbanismo e saneamento que sirva à cidade. Uma empresa que tenha engenheiros concursados, técnicos concursados, para prestar assessoramento técnico. Porque na hora que estagiários de engenharia, na hora que técnicos de engenharia estejam trabalhando e ajudando na missão de fiscalização de obra, se misturam, como a reportagem mostrou, o que a gente está vendo é um camarada que perdeu uma eleição ali e receber 10 mil reais. Tem uma relação enorme, inclusive, de políticos derrotados em eleição, que não tem nada a ver com o estagiário, não tem nada a ver com o técnico, não tem nada a ver com o engenheiro. Uma série de políticos derrotados em eleição, ganhando fortunas.
ganhando muito mais do que a média do funcionalismo. Vocês têm feito, Douglas e Túlio, um tipo, presidente, de comparação do seguinte tipo: são 900 pessoas que estão lá. Já pensou se eu tivesse 900 professores a mais? Não é isso que eles têm colocado? Já pensou se eu tivesse 900 médicos a mais? Vocês estão errados na conta. Porque o salário médio pago a essas pessoas, para 900 pessoas que eventualmente não trabalhem, e tem gente que trabalha ali, daria, pela média do salário do professor e pela média do salário de um trabalhador de saúde, para 900 talvez desse 2.000 professores a mais, pela média salarial. Então, o que está em jogo nessa discussão, e a gente não deve temer, é a partir desta discussão, nós temos uma EMUSA que nunca existiu. Essa é a oportunidade da gente ter uma empresa de engenharia, tipo EMOP no Estado. A EMUSA nunca existiu enquanto empresa de engenharia. E aí, para finalizar esse já longo e chato à parte, estava conversando com o Pipico aqui. Foi constituído um grupo por definição, um decreto assinado 14.477/2023, pelo prefeito Axel Grael, em que ele institui uma comissão para estudar a EMUSA. Se você for olhar a composição dessa comissão, é o prefeito, que tem mais coisa para fazer do que ficar... Ele tem que receber resultado, não tem que investigar absolutamente nada. É a Controladoria Geral, que tem outras coisas para fazer do que ficar vendo o que está acontecendo na EMUSA. E, aliás, o que estavam fazendo esses órgãos de compliance, um bonito nome, que nunca perceberam o que estava acontecendo na EMUSA? E precisou, infelizmente, termos um escândalo dessa magnitude para que a gente esteja discutindo o que está acontecendo na EMUSA. Eu quero, com toda a tranquilidade, dizer aos meus colegas, tenho conhecimento de todos os nomes. Não citei o nome de ninguém que estivesse nessa listagem. Porque no duro, para além de usar os nomes como exemplo, o que a gente tem que verificar é que EMUSA a gente quer. Que empresa a gente quer que sirva verdadeiramente para o cumprimento do papel que está no seu regimento e na sua criação. Na época do Valdenir de Bragança, ela não foi criada por Jorge Roberto Silveira. Foi criada pelo ex-prefeito Valdenir de Bragança, para que se tornasse numa empresa estruturante dos serviços necessários à urbanização, à moradia e o saneamento. Beto da Pipa sabe o que significa, enquanto secretário de Habitação, os esforços que se tem para construir moradia. A EMUSA tem, no seu nascedouro, a construção de moradia. Que moradia a EMUSA se viu envolvida para construir? Que saneamento se viu envolvida para construir? Que urbanização se viu envolvida para construir? Esta EMUSA, que vai sair desse processo de investigação, quem sabe seja a EMUSA, e não precisa ter 1.000 pessoas para coordenar contratos de engenharia, Pipico. Não precisa ter 1.000 pessoas. Um grupo de 100 pessoas, e também não é uma pessoa ou duas, não, porque as sutilezas das obras e as dificuldades e as diferenças entre obras de engenharia de grande e pequeno porte exigem mais ou menos expertise para poder fiscalizar. Mas essa EMUSA enxuta, com em torno de 100 pessoas administrativas e técnicas, dará conta de uma EMUSA com um organograma que possa prestar conta e orgulhar ou honrar a missão dela enquanto empresa de engenharia, coisa que hoje não existe. Obrigado pela parte. Vereador Douglas, para concluir, por favor. Douglas, permite uma parte, vereador? Registrar pelo vereador Andrino e vereador Renato Cariello. Então, vereador, Vossa Excelência hoje trouxe essa casa aqui uma denúncia de fato que nos assusta. Nós enfrentamos aqui um bom combate enquanto vereadores da base, vereadores de oposição, mas de fato a denúncia que Vossa Excelência hoje traz a essa casa, Douglas, é de fato assustadora. Isso é o cúmulo do absurdo. Eu queria aqui, enquanto líder do governo, prestar toda a minha solidariedade, vereador Renato, à doutora Renata Scarpa, que presta um excelente serviço nessa cidade há muito tempo à frente da sua promotoria.
não há porquê, não há nenhum tipo de necessidade, uma denúncia, Túlio, como essa que o vereador Douglas hoje traz a essa casa. Então, fica aqui toda a minha solidariedade e respeito à doutora Renata, porque isso não pode acontecer, e essa é uma fala aqui enquanto líder do governo da cidade, né? Uma coisa é nós fazemos um enfrentamento aqui, um embate político, seja lá o tema que for. Isso aqui é um parlamento, mas chegar a um ponto desse é um absurdo. E junto a isso, Douglas, eu queria me somar a Vossa Excelência, ao vereador Túlio, ao vereador Paulo Eduardo, à vereadora Bene e ao vereador Daniel Marques, que são vereadores de oposição dessa casa, que fazem um excelente trabalho, prestam o seu serviço à sociedade, criticando, trazendo denúncias, e cabe a nós, vereadores, né, estarmos aqui discutindo no parlamento todos os caminhos para resolverem os problemas mediante o nosso enfrentamento aqui no plenário. Agora, uma notícia dessa, Douglas, me causa muita estranheza, surpresa, e é um absurdo a gente ter que escutar uma coisa dessa, né? Eu espero que isso seja uma notícia que não tenha nenhum tipo de fundamento e que todos nós estejamos preservados as nossas vidas e continuemos os nossos trabalhos. Então, fica aqui a minha solidariedade a todos os vereadores de oposição dessa casa e a doutora Renata, que nesse momento sofre essa agressão. Obrigado. Pode dar uma parte, vereador? Boa noite, boa tarde a todos e todas. Primeiro, eu gostaria de falar rapidamente, o vereador Douglas relembrou, nosso mandato acionou o Ministério Público contra uma obra que o nosso jurídico considera irregular, que é uma obra que está ocorrendo, é uma obra de um shopping em Itacoatiara. Eu fiz a denúncia em plenário, soltei um vídeo na internet e acionei o Ministério Público. A SOAME, que é a Associação de Moradores, tem o mesmo entendimento do nosso jurídico. E ela também fez um questionamento ao Ministério Público. No dia seguinte ao vídeo que eu gravei, um advogado, dizendo ser advogado, nós não conferimos, foi até o nosso gabinete para dizer e para perguntar se o vereador professor Túlio vai mesmo continuar se metendo no shopping. Essa foi a pergunta que foi feita por um cara que entrou aqui, subiu, chegou perto de uma assessora nossa, eu não estava no gabinete, e perguntou: o professor Túlio vai continuar se metendo no shopping? Isso, para mim, é uma ameaça. Não é uma ameaça, existem tipos de ameaça, existem níveis de ameaça, mas isso é uma ameaça. E logo pedi ao presidente da Câmara que nós tomássemos cuidado com a questão da casa. E fui atendido prontamente. O presidente fez algumas mudanças muito importantes na Câmara. Melhorou, mas resolveu? Não. Nós ainda temos muito a avançar. Por exemplo, todo mundo que entra aqui, entra sem deixar o RG, sem deixar a identidade, sem que nós tenhamos o nome da pessoa. Então, isso é muito grave. E aí, o que aconteceu com o Túlio, há 3 semanas atrás, pode acontecer com qualquer vereador dessa casa. E aí eu não estou dizendo que a população não pode chegar perto da gente, não. Tem que chegar. Só tem que organizar. Porque na Alerj a gente chega perto do deputado. Só que para chegar perto do deputado, a gente mostra a identidade, tira a foto, tem o nosso cadastro lá, eles interfonam para perguntar se o gabinete está esperando, e aí a gente chega até o gabinete do deputado. Então, por que eu estou falando disso, presidente? Porque melhorou. As medidas que Vossa Excelência tomou foram muito boas. Só que nós temos que avançar ainda mais, porque ainda é muito fácil entrar nessa Câmara. Hoje, por exemplo, um rapaz veio atrás de mim querendo me filmar. Eu não tenho problema.
em ser filmado e quer fazer entrevista comigo, quer debater comigo, quer me enfrentar no debate, eu estou pronto. Eu cansei de chamar o Gabriel Monteiro, que hoje está preso, para sentar e debater comigo, com a câmera neutra e com com regras definidas e com, tipo o William Bonner faz. No segundo turno, vamos embora, vamos fazer. Mas ele nunca quis. Ele sempre gostou da gracinha dele, de fazer gracinha. Hoje não está mais fazendo gracinha porque está onde? Está preso, está na cadeia. Então, um rapaz hoje me abordou no corredor dessa casa. Como é que esse rapaz entrou? Com o celular na mão, querendo saber se eu assinei a CPI. Eu assinei a CPI. Eu assinei a CPI. Eu só concluí o raciocínio, porque na verdade eu nem posso dar a parte, porque a parte é do vereador Douglas. Só que onde eu quero chegar, presidente? A informação da que o vereador traz sobre a promotora Renata Scarpa é muito grave. E quando a promotora é ameaçada, não é uma ameaça à promotora, é uma ameaça a todos aqueles que querem uma investigação da Emusa. Isso inclui os vereadores dessa casa, que assinaram a CPI. Então, a ameaça é a todo mundo. Ameaça é a todo mundo. Então, há 2 semanas atrás, eu me senti ameaçado, porque alguém entrou no meu gabinete. E hoje eu me sinto ameaçado. Então, primeira coisa que eu peço, presidente, reforçar a segurança desta casa. As pessoas não podem entrar nessa casa do jeito que elas entram hoje. Melhorou, mas pode ser muito melhor. E em relação à doutora Renata Scarpa, que eu tenho apreço, tenho carinho, respeito muito o trabalho dela, eu quero desejar aqui toda a minha solidariedade ao que ela está passando e dizer para ela que nós também estamos juntos nesse barco. Se tem alguém ameaçando a doutora Renata Scarpa, tem 5 vereadores dessa casa que estão no mesmo barco. Porque nós não estamos interessados em saber se é o fulano, se é o beltrano, se é o parente de quem for, ninguém está nem aí para isso. O que eu estou interessado é o seguinte: nós temos hoje um modelo de fazer política em Niterói. Que modelo é esse? É um modelo baseado na barganha política e no clientelismo político. Então, autarquias da cidade colocam vereadores derrotados para trabalhar. E aí qual o problema? Os serviços públicos ficam comprometidos. Porque ao invés da gente ter concursado, presidente, ao invés da gente ter um engenheiro concursado de alto nível para fiscalizar a obra do Engenho do Mato, a gente tem um vereador que disputou a eleição e perdeu. E não tem problema, eu já perdi a eleição, perdi várias eleições, não tem problema nenhum, perdi a eleição, voltei para a minha sala de aula para dar aula. É isso, ganhei, estou aqui, perdi, vou dar aula. Agora, o que não pode é não ter alguém para fiscalizar a obra da Emusa, que é uma bagunça completa. Claro, não tem ninguém para fiscalizar, porque as pessoas que eram para fiscalizar são indicações políticas de amigos e de pessoas que apoiam a base. Então o governo usa esses cargos para fazer clientelismo político. É essa maneira de governar a cidade que ninguém aguenta mais. E aí é uma reflexão que vocês podem fazer. Eu estou convidando vocês para uma reflexão. Essa maneira de governar a cidade precisa ser modificada. Como? Tira quem tiver que tirar, corta quem tiver que cortar e faz concurso público. Eu quero os melhores engenheiros da cidade na Emusa. E aí, eu tenho certeza que vai sobrar dinheiro, tá? Porque a gente fala de uma folha, vereador Douglas, de 11 milhões. Essa folha, vereador Carrielo, de 11 milhões, eu fiz a conta aqui ontem. Dava para resolver professor de apoio, dava para resolver ar-condicionado, dava para resolver computador, dá para resolver tudo que você possa imaginar sobre educação. Mas a gente precisa enfrentar esse debate. Apoiar e assinar a CPI é estimular que essa casa debata uma nova maneira de administrar a cidade. Por isso, eu convoco todos os vereadores dessa casa.
Vamos assinar a CPI, vamos discutir uma nova maneira de administrar essa cidade, que vai ser bom para todo mundo e principalmente para a população de Niterói. Obrigado, presidente. Vereador Douglas, para concluir, por favor. Eu ia pedir uma parte ao vereador. À vontade. Bem, presidente, queria dizer, eu não soube antes, vereador Douglas, dessa questão que Vossa Excelência trouxe da promotora, mas reitero, como bem disse o vereador Túlio, toda a nossa indignação, repugnância a esse tipo de essa atitude, essa prática que não condiz com a democracia. Nós estamos nessa casa legislativa, estamos aqui colocados pelo povo que representamos. A promotora Renata Scarpa e todo o corpo do Ministério Público estão lá via concurso público que também fizeram, representando um poder, não um poder, uma instituição que fiscaliza os poderes. Então, o que ela está fazendo está dentro das suas atribuições constitucionais. Não aceitamos isso, colocamos também a nossa repugnância a essa atitude. Acho que as medidas cabíveis já foram tomadas. Se salvo engano, o vereador Douglas, ela já solicitou o aparato de segurança do Estado, né, para protegê-la. Mas eu queria dizer que o vereador Túlio falou que ela e os 5 vereadores que assinaram a CPI estão nesse barco. Eu quero discordar disso. Todos nós, 21 vereadores, estamos no mesmo barco. Porque quando a gente tem nosso nome também vinculado na mídia, nos expondo, dizendo que a gente não assinou, como se nós fôssemos todos imorais por não estar concordando com essa atitude, parece-nos que somos desleais com o povo, e não somos. Isso daqui é um debate político. Enquanto estivermos no campo da ideia, da discussão política, da dialética, do mandato, é aceitável. Eu, particularmente, acho que o papel da CPI é levantar provas, fazer um relatório final e encaminhar ao Ministério Público para que seja instaurado um inquérito. Neste caso em específico, já tem mais de 6 inquéritos. Não vejo o porquê da CPI. Então, por isso, eu reafirmo a minha posição. Agora, detalhe, nem por isso eu sou menor do que os outros 5 que assinaram. Quero deixar isso muito claro e reitero a minha posição. Os outros vereadores que assinaram, eles têm esse entendimento. Aceito. Agora, a minha posição não é menor e falo isso com muita propriedade. Procure algum nome ligado a mim lá. Não tem. Falo isso com muita propriedade. Fiz recurso, fiz um requerimento nesta casa também que não foi votado contra a Emusa para poder fiscalizar águas de Niterói e, no entanto, litiguei da mesma forma. Então, quero dizer, presidente, que estou muito confiante da minha posição. Acho que essa casa aqui é bem madura. Os vereadores que aqui estão são responsáveis. Nós não temos que abaixar a cabeça de forma alguma, mas também não temos que nos acovardar. E temos o mesmo direito de proteção como os outros 5 que assinaram, porque aqui não tem privilégio. O fato da oposição estar em uma ponta e a base estar em outra não nos faz diferente. Não nos faz diferente. E o povo pode escolher botar faixa, botar meu nome, ótimo. Aceito isso, isso é da democracia. Agora, jamais o que aconteceu com o vereador Túlio aconteceu com o vereador Marcos Sabino. A pessoa interpolando ele, querendo saber se ele assinou ou não. Gente, cada um responde pelo seu mandato. E vocês, povo que nos assiste, no dia 5 de outubro de 2024, vai nos dizer se nós somos merecedores ou não do voto. Isso é o processo democrático. O sufrágio geral que vai vir vai nos passar na peneira e o povo vai dar o voto para quem ele achar digno. Eu estou muito consciente da minha posição, não tem nada a temer, vou continuar firme no meu posicionamento. Agora, não aceito desrespeito a nenhum vereador dessa casa. Não há vereador maior ou menor e quero reiterar a minha lealdade ao presidente. Acho que Vossa Excelência está sendo, de forma pública, execrado, mas Vossa Excelência escolheu a forma de governar essa casa e, como eu lhe dei o voto, eu confio na gestão de Vossa Excelência. O dia que eu discordar de Vossa Excelência, na próxima eleição, se eu for reconduzido ao cargo, eu votarei em outro. Até lá, pode contar com a minha solidariedade. Muito obrigado, vereador Douglas. Desculpe, vereador Pipico. Uma parte, vereador. À vontade, vereador. Eu, como os demais colegas, também fui pego de surpresa por essa notícia, dessa ameaça à promotora Renata. Eu, durante toda a minha vida política e pública,
eu sempre fui o defensor da instituição Ministério Público. A promotora Renata é uma pessoa, uma figura, a doutora Renata, que eu tenho muito apreço, onde traçamos e tratamos de relações republicanas sempre. Sempre fui muito bem atendido às vezes que provoquei o Ministério Público e tive a oportunidade de ter as audiências com a promotora Renata. Então, realmente, isso é uma coisa muito grave, muito séria. Eu acho que a fala do vereador Fabiano Gonçalves aqui, ela foi irretocável, vereador Fabiano. Quero aqui fazer suas palavras. Essa casa é uma casa de legislatura, mas, sobretudo, é um parlamento. Eu me lembro, vereador Douglas, que tive a oportunidade, na minha outra breve passagem aqui por essa casa, de ter o vereador e hoje deputado federal Jordi como vereador, e uma das vezes que a gente travou alguns debates aqui nessa casa, eu disse para o vereador Jordi que um dos papéis que eu não abriria mão aqui de forma nenhuma era de garantir e defender o direito dele de discordar de mim, como o meu de discordar dele. Nós temos todas as diferenças, divergências, né, no campo das ideias, no campo da política. Um exemplo claro aqui do que eu digo é a minha relação com o vereador Paulo Eduardo, uma relação de décadas de política, né? Discordo e diverjo aqui nessa casa já diversas vezes do vereador Paulo Eduardo. A gente sai do plenário e a gente mantém um diálogo fraterno durante todos esses anos. Então, acho que é fundamental que a gente tenha a clareza da importância que é o parlamento, a importância que é a discordância, a importância que é que nós divergimos e pensemos diferente. Isso é salutar, isso é saudável para a nossa população, mas, sobretudo, a garantia da segurança. Às vezes, determinadas falas se excedem para um lado ou para o outro, o que coloca realmente, né, numa situação muitas vezes constrangedora, e a gente não sabe o que está na cabeça das pessoas, sobretudo depois de um período longo onde se esticou a corda ao máximo e a política transcendeu o campo da política e muitas das vezes passou para o campo pessoal, como a gente viu em vários lugares do nosso país. Então, eu deixo aqui o meu registro de solidariedade à doutora Renata Scarpa e me somo aos vereadores que sempre buscam a divergência no campo das ideias. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Vereadora Bene, uma parte. Obrigada, presidente. Presidente, eu acho, né, que com muita nitidez a gente precisa tornar nítido algumas questões ao longo desse processo que nós estamos vivendo. E falar sobre segurança, eu acho que é uma temática de uma longa discussão que já vem sendo travada dentro dessa casa. Mas eu queria ponderar um elemento, Fabiano, e eu acho que essa discussão é para se ampliar mesmo o que a gente entende de democracia aqui dentro desse espaço. Nós não somos iguais. Todos os vereadores nessa casa não são iguais, vereador. Porque, inclusive, se todos nós fôssemos iguais, a gente não estaria aqui, não precisava existir parlamento, inclusive, a partir dessa ideia de igualdade. Agora, tem uma questão que o que representa para a democracia, para a jovem democracia brasileira, o que está acontecendo dentro da Emusa e essa ameaça que chega a doutora Renata Scarpa. Essa ameaça é uma ameaça de marcos segregados da velha política, vereador Sabino, da prática dos coronéis, dos açoites, dos porões da ditadura, que não se pode denunciar, que não se pode falar. E não é só sobre discordar a partir de um campo ideológico, é sobre se posicionar naquilo que constitucionalmente garante o regime, o Estado brasileiro sobre democracia nos espaços institucionais. A gente sabe muito bem que o que está acontecendo dentro da Emusa não se caracteriza apenas sobre um debate político, de campos do que acho errado ou certo a partir do meu campo ideológico, não.
há uma investigação em curso tratando de questões institucionais, de questões técnicas, de questões que vão ser ponderadas para além das divergências do campo das ideias dentro dessa casa e nesse governo. E eu vou concluir dizendo que não existe a possibilidade, vereador Fabiano, da gente olhar hoje para os vereadores de oposição, a partir desta denúncia, e achar que existe igualdade no trato no que se refere a essas denúncias da Emusa. Não existe. Não existe porque a gente sabe que o que nós estamos vivenciando com essas denúncias são marcos graves, que furam bolhas, que pulam muros e que rompem alguns processos de uma política ainda não nítida em muitos processos, como está dentro da Emusa. E uma outra questão, vereadores, é que a gente precisa entender que o posicionamento político, ele traz, sim, questões de insegurança e de instabilidade de segurança. Eu acho que, a priori, é preciso que a gente entenda que esta casa, ela precisa, sim, estar sobre uma constante manutenção de segurança, vereadores, não só para a gente, mas para o povo que aqui frequenta, para a partir de tudo que aconteça dentro dessa casa, as pessoas possam entrar e estarem seguras. E concluo dizendo, igualdade não pode ser comparada dentro dessa casa a partir do que nós estamos vivendo nesse processo de denúncias, mas também de posicionamento a partir daquilo que nós defendemos e acreditamos quanto democracia. Vereador Cariello, por favor. Permite uma parte. Primeiro, fazer uma fala com relação à total solidariedade de minha parte com relação à doutora Renata Scarpa. Quando ataca uma pessoa pública, ataca um poder. Recentemente, nesse parlamento, quando eu fui ameaçado por traficantes, quem não se recorda daquele vídeo, traficantes no Morro do Marítimo, falando que iriam à minha casa me matar. Aqui, Douglas, os 21 vereadores foram solidários a mim. E naquele momento, o presidente desse parlamento, na pessoa do presidente Cal, tomou toda a iniciativa de fazer com que as atividades, os profissionais de segurança pudessem fazer uma investigação na qual culminou com aquele marginal preso. Então, quando se ataca uma pessoa, se ataca um poder. O poder judiciário, o poder legislativo, o Ministério Público. E a gente sabe, os 21 vereadores são solidários a essa possível prática de ameaça na qual foi vítima a doutora Renata Scarpa. Mas, mudando um pouco o assunto, eu vi Vossa Excelência ser aplaudido pelos profissionais de segurança que estão presentes nessa galeria, os nossos queridos guardas municipais, que vêm aqui no momento de cobrar desse conjunto de vereadores. E aí, presidente, eu me reporto nesse momento ao nosso querido líder de governo, aos nossos membros da Comissão de Segurança, na qual nós temos aqui como presidente o nosso querido vereador Dado, eu na função de vice-presidente e o nosso querido Fabiano Gonçalves na função de membro, para que a gente possa adotar medidas rápidas para a premiação desses profissionais. Nós temos um sistema de premiação de metas por resultados. E que falta a reunião da comissão para que essa premiação seja depositada em conta corrente desses profissionais. Nós temos que fazer valer aquela emenda ao orçamento aprovada nesse parlamento de 7,5 milhões, que também sejam depositados nas contas desses profissionais. Valorizar e honrar esses profissionais é um grande desafio. Fazer atividade policial não é para qualquer um. Como eu sempre digo nesse parlamento, a atividade
policial requer decisões rápidas e inteligentes. Esses profissionais são gigantes na arte de defender a todos nós niteroenses. E nós não podemos ficar o tempo todo batendo, com um único foco agora que é a Emusa, e deixar de avançar na questão da segurança em nossa cidade. Então, presidente, eu gostaria... Vereador, só para dar um informe, ontem eu falei da segurança ainda, a quadrilha que assaltou as casas de Cambuinhas, ontem foi presa pela 81DP, 4 miliantes da Baixada Fluminense, inclusive um dos moradores já fez o reconhecimento. Então, mais uma vez, a nossa ombrosa e força policial da cidade, incluindo os agentes da Guarda Municipal, parabéns, porque mais um caso desvendado. Em Niterói, o asfalto está quente, está salgado. Aqueles não se criam. Hoje nós teremos uma reunião à noite, liderada pelo vereador licenciado Binho, lá em Cambuinhas, na qual estará presente o comandante do 12º, integrantes da Guarda Municipal de Niterói, representantes da Guarda e também o pessoal da Sobrecam, para que possa adotar estratégias para combater a questão da segurança pública. E também aproveitar o ensejo e me posicionar com relação à questão da provável instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito que apura possíveis práticas de improbidade administrativa por parte do prefeito Axel Grael e também do ex-presidente Paulo César Carreira. Dizer, presidente, que por hora eu não me sinto confortável para poder assinar a CPI. Porque nós já tivemos exemplos nesse parlamento de eventuais desvios de condutas de vereador e que naquele momento se instaurou uma comissão para apurar esse desvio de conduta e depois o vereador voltou ao poder. Nós temos inquéritos policiais rolando ainda para apurar também desvios de conduta por alguns parlamentares e até agora a mesa diretora também não adotou as medidas que porventura teriam que ser tomadas, porque a gente entende da necessidade de uma investigação profunda para que a gente possa efetivamente fazer justiça. Então, nesse primeiro momento, eu não me sinto confortável, não estou me furtando de não assinar, mas entendo se tem um inquérito civil rolando, se tem um inquérito policial rolando, porque esse parlamento tem que também deliberar no sentido de apurar aquilo que já está sendo apurado. Então, dizer para os senhores, para os meus eleitores, da certeza que hoje o governo vem adotando uma prática, através até da própria publicação de um decreto, na qual já adota algumas medidas para poder entender eventuais desvios de conduta por uma fração de integrantes da Emusa. O que a gente vê hoje são pessoas trabalhadoras perdendo seus empregos. A gente está vendo isso. Ou ninguém está vendo? Estão vendo. Estão observando isso. Pessoas que, porventura, têm uma relação, Leonardo Giordano, social com o vereador, com qualquer que seja um gestor público, hoje se sente um pouco ameaçado ou intimidado no sentido de trabalhar. Então, a gente tem que ter uma análise profunda, fazer uma avaliação, entender o que realmente está acontecendo, para que a gente não possa criar o caos na administração pública. Daqui a pouco as grandes entregas em nossa cidade vão parar, a nossa querida Guarda Municipal que está aqui, lutando para ter o seu salário digno, também não vai receber. A gente tem vários problemas aí a vencer, presidente. Vereador, à parte. Então, dizer, presidente, que Vossa Excelência sempre foi uma pessoa muito democrata, uma pessoa que sempre respeitou
e sempre prevaleceu, Vossa Excelência, a sua coerência, a sua tranquilidade nas tomadas de decisão. Uma coisa, Vossa Excelência, ter a tranquilidade para solucionar os problemas. Não age com emoção, sempre agiu com a razão, sempre foi um companheiro nesse parlamento de todos os vereadores, acusados de forma injustas ou não. Vossa Excelência sempre foi um pai, um amigo, um grande companheiro. E a gente não pode permitir que qualquer um que seja tente denegrir a sua imagem. Vossa Excelência é uma pessoa do bem, Vossa Excelência é uma pessoa que sempre, quando se sentou aí, se comporta como um grande espírito republicano, e ninguém está autorizado nesse parlamento a tentar tirar isso que é de Vossa Excelência, que é uma pessoa sempre honrada, combativa e, acima de tudo, leal com todos nós. Então, presidente, eu gostaria muito de pedir a Vossa Excelência, pedir o nosso líder de governo, fazer uma reunião apartada com os integrantes da Comissão de Segurança, para que a gente possa rapidamente resolver a questão dos integrantes da Guarda Municipal, que precisam muito do seu dinheiro no bolso, precisam muito ser reconhecidos pelas atividades que executam na cidade de Niterói, que muitas das vezes deixam seus familiares e seus amigos para proteger a sociedade com o sacrifício de sua própria vida. Vereador Douglas, gostaria muito que Vossa Excelência também participasse dessas reuniões conosco. Vossa Excelência, que é muito ligado aos integrantes da segurança pública, eu vejo Vossa Excelência aqui sempre homenageando policiais militares, policiais civis, policiais federais, guardas municipais, e a gente não precisa só disso. Eles precisam muito mais do que isso, que é também a garantia financeira para executar um serviço de qualidade na cidade de Niterói. Muito obrigado. Vereador, uma parte. O vereador Douglas me concede uma parte, depois do vereador Dado. Vereador Douglas me concede uma parte, depois do vereador Dado. Primeiro vereador Dado, por gentileza. Vereador, na segunda-feira, às 11 horas, na Sala Magaldi, estaremos realizando uma reunião da Comissão de Segurança. Tá? Todos os órgãos de segurança da cidade já foram convidados, né? Os vereadores estão todos convidados, a guarda, para participar. Segunda-feira, às 11 horas, Sala Magaldi. Vamos discutir segurança de toda Niterói. Não ficar discutindo segurança região oceânica, centro e zona sul. Hoje nós temos um problema seríssimo na Zona Norte. A nossa região não é coberta com Niterói presente ou segurança presente. Então, sofremos assaltos diários. Mas aconteceu em Camboinhas, chove atenção para Camboinhas, com direito, todos têm direito de segurança. Mas a Zona Norte tem que ter também essa atenção, não só do governo municipal, como do governo estadual. Precisamos da atenção de todos. A Guarda Municipal tem que ter toda a atenção, todo o carinho nosso. E eu sou a favor da Guarda Armada. Deixar bem claro isso. Bem claro. Tamo junto. Ok? Então, segunda-feira, às 11 horas, Sala Magaldi. Todos convidados. Muito obrigado, hein? Só para dizer, um minutinho, Douglas, eu votei com vocês a favor do armamento, tá? Meu voto está lá, hein? Bom, inicialmente eu queria aqui me solidarizar com o que aconteceu, essa ameaça à promotora Renata Scarpa, que é uma profissional que age com denodo, com responsabilidade. Ameaças como essa são inaceitáveis e ferem a democracia e ferem a todos nós. Em relação ao mérito do que vem sendo discutido nessa semana aqui nessa casa, envolvendo a nossa cidade, envolvendo a Emusa, eu queria dizer que parece que há aqui a intenção de alguns, vereador, de querer desestabilizar um projeto vitorioso, um projeto de Niterói, da cidade, um projeto vitorioso. Existem problemas na cidade? Evidentemente, vereador Nazar. Mas qual cidade não tem problemas? Então a gente deve aproveitar essa oportunidade, sim, para que rotas sejam corrigidas, como já estão sendo corrigidas, vereador Carrillo. Eu também não vejo necessidade, e não tenho o menor problema de fazê-lo aqui, de dizer que
Eu sou contra a instauração de uma CPI, até por conta de já haver, né, um inquérito tramitando para apurar melhor os fatos. E queria aqui reafirmar o que disse na terça-feira aqui em plenário. A gente não pode inverter a lógica dos fatos, porque Niterói é uma das cidades mais transparentes e mais eficientes em gestão no Brasil. E quem afirma isso, né, quem chancela isso, são órgãos como a Firjan, como a Controladoria Geral da União, como o Ministério Público Federal. Isso são fatos. Antes da gestão do ex-prefeito Rodrigo Neves, é bom lembrar que Niterói não tinha sequer sistema como nós temos hoje. Então esses fatos precisam ser lembrados. E é curioso também constatar que é justamente na medida em que a cidade, vereador Carriello, avança, né, em obras importantes, em parceria com o governo estadual, de tantas frentes, de tantas iniciativas que serão entregues, é na justa medida em que a cidade avança que ela é atacada na mesma proporção. Então parece que tem gente que também quer antecipar, né, as discussões e o processo eleitoral do ano que vem. Mas o debate faz parte, isso é inerente da democracia. Eu espero que os parlamentares aqui possam respeitar a todos os colegas, né? O debate, repito, faz parte, é inerente, e que nós possamos, sim, fazer, vereador Carriello, um debate de alto nível, acima da linha da cintura. Porque se for abaixo da linha da cintura, né, isso aqui não vai acabar bem. Porque eu não quero crer que tem gente aqui que se julgue o paladino da ética ou o campeão olímpico da moralidade. Então eu espero que a gente mantenha o alto nível de debate, como quero dizer aqui, estamos conseguindo manter nessa sessão plenária e na sessão da data de ontem. Então é isso que eu espero. E para finalizar, eu queria aqui, vereador Cal e presidente, falar da admiração que eu tenho por Vossa Excelência. Vossa Excelência é um democrata, Vossa Excelência é um estadista e vai contar com o apoio de todos nós aqui. Da admiração que eu tenho por Vossa Excelência. Muito obrigado. Obrigado. Vereador Douros, para concluir, por favor. Presidente, eu fiz algumas anotações aqui. Foi falado da Guarda Municipal. A emenda aprovada, vereador Renato Carriello, foi de 7 milhões de reais para dar esse reajuste à Guarda. 7 milhões de reais ao ano. A folha da Emusa é de 11 milhões de reais por mês. Mais de 100 milhões de reais ao ano. É o que é gasto na Emusa. E aqui eu ouvi que alguns profissionais estão perdendo o emprego, ou de fato não vi, né? Mas o que nós temos hoje, vereador Túlio, são 900 pessoas que não conseguem comprovar que estão trabalhando. Não conseguem comprovar que tem uma função. A função é assessoramento técnico. Essa é a função. Outra coisa, falar que Niterói é cidade transparente. Vamos fazer um teste aqui. Abre a folha, abre aí o site da Emusa. Abre o site da Emusa e tenta achar cargo e salário, nome no site da Emusa. Meu Deus, a discussão é justamente essa. Não tem transparência. Não tem transparência. Não adianta mentir para a população, não tem transparência. Se a gente entrar agora no site da empresa pública, que tem um orçamento de 700 milhões de reais para esse ano, você não consegue descobrir quem está lá. Você não consegue saber os salários. Você não consegue saber as funções. Agora, vir falar que é uma cidade transparente, não é. Outra coisa, falar que estão tentando antecipar a eleição, para mim, quem está tentando antecipar a eleição é quem coloca os partidos nomeados dentro da Emusa, como foi mostrado hoje pela RJ. Vários partidos políticos nomeados dentro da Emusa. Para mim, isso é antecipar a eleição. Você teve o pleito eleitoral, aí você pega o pessoal, você nomeia, você já está fazendo o quê? A nominata para a próxima eleição. E aí, não tem problema algum se a pessoa trabalha. Eu conheço pessoas, por exemplo, Leandro Portugal, na Clean, eu conheço o Rodrigo, foi candidato pelo Cidadania, é engenheiro formado, trabalha, atende os vereadores quando o vereador precisa de alguma coisa que é relacionada a Clean. Não tem problema algum, porque amigo ou é de partido, mas se o cara tem aptidão, tem formação para exercer essa função e trabalha,
Aí não tem problema. Agora, qual é a questão que os vereadores parece que tentam enganar o povo? Vi falar aqui que porque já tem inquérito policial. Meus amigos, nós estamos pedindo via ofício há quanto tempo a folha de musa e essa casa esconde. Essa casa prevarica, essa casa não pauta o requerimento. Então não é uma simples questão de deixar a Polícia Civil, de deixar o Ministério Público, não é. Nós temos o nosso papel constitucional. E aqui, desculpa, vereador Fabiano, eu não me sinto igual aos demais vereadores. Não me sinto. Hoje eu vejo um X nas minhas costas. É assim que eu me sinto. Eu não vou em todos os lugares. Eu vou daqui para casa. Tenho que ir acompanhado de pessoas aptas para me defender se for preciso. Não posso mais andar sozinho. Porque, como eu falei no início dessa fala, as piadas vinham, presidente. E eu achava que isso, para concluir, isso é coisa da minha cabeça. Mas a partir do momento que eu vejo a promotora responsável, Paulo, desse caso, a promotora Renata Scarpa, ser ameaçada, eu reafirmo a fala do vereador Túlio. Eu sinto que, principalmente, os 5 vereadores hoje estão em risco. Agora eu faço o pedido a Vossa Excelência. Eu peço para que Vossa Excelência faça um ofício à Secretaria de Estado de Segurança Pública pedindo escolta para essa casa. Não somente para os 5 vereadores, mas para os 21 vereadores. Já que estão falando que é igualitário, eu hoje me sinto ameaçado. Vereador que não se sente, abra a mão da escolta. Presidente, nós precisamos pedir escolta. Eu preciso da minha escolta, que foi negada pelo prefeito Axel, foi negada pelo Rodrigo Neves. Rodrigo Neves tem guarda municipal à disposição dele para defender ele. Eu não posso ter à minha disposição. O que é isso? Rodrigo Neves, antes de estar no governo, ele era acompanhado por guardas municipais e policiais militares fazendo sua escolta. E vereador eleito não pode. Então, presidente, eu quero compartilhar o peso com Vossa Excelência. Como tenho feito há bastante tempo, eu converso com Vossa Excelência. Sim. Eu hoje reafirmo e peço para que seja colocado em ata. Eu sinto que a minha vida está em risco. Vou continuar fazendo o meu trabalho. Peço para que a mesa diretora, peço para que Vossa Excelência solicite escolta para mim e para os demais vereadores que estão se sentindo ameaçados. Obrigado. Queria que a ata ratificasse a palavra do vereador Douglas Gomes. O vereador Nazar com a palavra. Boa noite a todos. Bom, eu não sou muito praticante das oratórias aqui no microfone, mas diante de tantos embates, emblemas e tanta confusão, eu jamais poderia deixar de manifestar a opinião do nosso mandato e a minha opinião pessoal, não só como vereador, mas também como ser humano, político e cidadão da cidade que eu nasci e resido há 42 anos. Primeiramente, eu queria demonstrar a minha total solidariedade à promotora Renata Scarpa, que dispensa apresentações pela sua competência, pelo seu combate ao crime organizado, pelo seu combate ao crime de colarinho branco. Quem não conhece, já ouviu falar. Eu não tive o prazer ou o privilégio de conhecê-la presencialmente, mas quem que tramita nesse meio nunca ouviu falar na promotora Renata Scarpa. E é óbvio que eu não considero só um ataque aos 5 vereadores que são a favor da CPI, ou aos 21 vereadores, ou a essa casa. Isso é um ataque à democracia. Isso é um ataque a toda a sociedade. Porque quando uma pessoa que combate o crime organizado é ameaçada de morte, essa ameaça é em desfavor de toda uma sociedade. Tá certo? E é lógico que a gente não deseja que ninguém tenha o mesmo desfecho da juíza Patrícia Scioli, que foi morta, executada na nossa cidade com vários disparos, exatamente por estar combatendo o crime organizado. Nós não desejamos isso, nós combatemos isso veementemente. Segunda coisa, o nosso mandato é completo e absolutamente a favor da pena de morte, completo e absolutamente a favor do uso de armas
brancas e armas de fogo pela Guarda Municipal, do uso de taser e do uso de spray de pimenta. Eu acho que todo mundo tinha que andar com spray de pimenta na mão, porque é uma forma muito eficiente da gente não matar e se defender em imediato caso. Também sou a favor do plano de cargos e salários da Guarda Municipal, porque a Guarda Municipal, ela é um órgão que está sempre aonde a polícia militar não pode não estar. Aonde a polícia não tem eficiência e efetivo para estar presente, a Guarda Municipal está. Então, o nosso mandato é a favor da dignidade salarial. E a gente sabe que salário é qualidade de vida, salário é saúde, salário é dignidade para a família e para o bom combatente das ruas. E preocupado não só com o salário, nós também nos preocupamos com a saúde. Eu entendo como médico e como ser humano que o maior bem que uma pessoa pode ter, além da saúde, é a liberdade. Mas a minha especialidade é a saúde. Então vamos falar rapidamente de saúde. Pensando em saúde, o nosso mandato propôs um projeto de lei 26/2022, que eu tenho certeza que vai ser votado esse ano pela mesa diretora, que institui o Núcleo de Atenção Psicossocial para os integrantes da Defesa Civil e Guarda Municipal. Porque quem combate o crime organizado nas ruas tem que ter uma saúde mental digna e uma saúde mental aprimorada. Porque pessoas que defendem pessoas também precisam ser defendidas. Essa é a minha intenção. O Núcleo de Atenção Psicossocial consistirá na avaliação técnica dos profissionais com atendimento e tratamento psicológico e ou terapêutico individualizados, podendo inclusive ser sob a modalidade online. Tá certo? Esses são os nossos pareceres acerca da Guarda Municipal. Agora falando um pouquinho aqui do assunto mais polêmico da nossa casa no dia de hoje. Eu sou médico dessa cidade há 20 anos. Esse ano eu tenho o privilégio de estar completando 20 anos de formado. Eu tenho formação clínica geral e eu tenho 3 especialidades médicas. Eu sou cirurgião geral, sou videolaparoscopista, sou especialista em urologia, formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, universidade essa que eu permaneci 6 anos como professor, teórico e prático, lecionando e treinando, capacitando jovens cirurgiões residentes em urologia.